Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 8. Vamos ler dois textos. Primeiro, Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27. E o segundo texto, Mateus 14, de 22 a 33. Os irmãos podem acompanhar, mas eu vou ler todos os dois textos. E esses textos são bem conhecidos nossos, da igreja, e nós vamos meditar nessa noite a respeito dessas duas passagens. Em Mateus 8, 23 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora sim, Mateus 14, mesmo livro, verso 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Irmãos, quero agradecer a União Feminina pela oportunidade, dizer que não é muito fácil ficar aqui em cima, não, mas eu vou tentar, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu tive meditando nesse texto, nesses dois textos, e me lembrei de uma situação que eu passei em Peniel, que é onde nós estudamos. E eu lembro muito de uma meditação que nós fizemos lá, a respeito desses dois textos. E o que me chama a atenção aqui é o fato de que no primeiro texto, Jesus estava no barco. Já na segunda leitura que nós fizemos, Jesus deixa que os discípulos entrem no barco sozinhos e fica. E Jesus prova aos discípulos. Eu quero que vocês prestem atenção nessa situação. Na primeira vez, ele estava no barco com eles. Na segunda vez, ele não estava. Nesse texto de Mateus 8, a gente vê que Jesus acalma uma grande tempestade. Esse texto é relatado aqui em Mateus um pouquinho diferente dos outros evangelhos. E nos evangelhos sinóticos, esse texto ele é citado em três livros, 3 evangelhos.
E eu achei interessante, porque a gente fica às vezes pensando que alguém contou uma historinha, né? E uma historinha perdida no meio da Bíblia, mas 3 evangelistas falaram a mesma coisa. Então a gente vê que esse fato chamou a atenção das pessoas, foi um testemunho muito grande do poder de Jesus. E aqui, o que me chama a atenção também é onde isso aconteceu. E diz que eles entrando no barco, ele entrando no barco, seus discípulos o seguiram, e sobreveio uma grande tempestade. A gente lendo sobre esse mar da Galileia, a gente vê que nesse lugar, muitas coisas aconteceram ali, nesse lugar e ao redor dele. O mar chamava Genezaré, Tiberíades, mas o fato é que esse lugar era chamado do Grande Lago da Palestina. Tinha muitos peixes, era um lugar que as pessoas tiravam seu sustento, inclusive os discípulos de Jesus. E ele estava ali, sempre perto, e eles andavam com ele naquelas cidades e ao redor daquele lugar. Mas os comentaristas dizem que era comum ter tempestades ali, porque o mar da Galileia, dizem que quem já foi lá deve ter visto, tem um formato de pera. Então, em algumas partes desse mar, vai afunilando e muitas montanhas, então elas formam ventos fortes e trazem grandes ondas, e os marinheiros já estão acostumados com isso. Mas o que me chama a atenção é que mesmo as pessoas, os pescadores acostumados, aqui diz que eles ficaram apavorados com aquelas ondas fortes e os ventos. E a gente fica pensando, por que será que tiveram tão pouca fé? Já que Jesus tinha feito várias curas antes desse fato, tinha realizado vários milagres. Eles não estavam tão alheios a isso, eles já tinham conhecido um pouco de Jesus, já tinham andado com Jesus, viram, presenciaram essas curas, mas tiveram muito pouquinha fé, eu acho que nenhuma naquele momento. E a gente fica pensando, como pode os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, tiveram muito medo. Eles, ao ficar apavorados, eles têm uma reação, vão lá e acordam Jesus, porque o texto diz que Jesus dormia. Imagina você, talvez algumas pessoas aqui como eu, elétricos, meio agitados e imediatistas, e de repente a gente passa uma situação difícil e olha para um lado, Jesus dormindo. Tenta se transportar para essa situação. Talvez você ficasse como aqueles discípulos, apavorado. Como é que pode? O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Só o Senhor que não está vendo, não está ouvindo? E Jesus, aqui, por isso que eu escolhi o texto de Mateus, diz que ele primeiro repreende aos discípulos. Ele fala, por que vocês são tímidos? E depois ele levanta e repreende os ventos e o mar. Interessante, Eles sabiam que Jesus tinha poder para isso, mas não confiaram, tiveram medo, e agora eles estavam ali presenciando mais uma vez a manifestação do poder de Deus, porque quando Jesus repreende, eram coisas que eles ainda não tinham visto, elementos da natureza, onda forte, vento forte, tempestade, o barco quase que virando, e a gente fica pensando como isso deve ser triste, porque diz que isso foi num horário, eu fico imaginando, um horário que dá medo, E às vezes a gente tem uma sensação na nossa vida de que isso está acontecendo. A gente está passando turbulência, passando problema, passando dificuldade. Parece que Jesus não está ouvindo a gente falar, a gente clamar. Parece que ele está dormindo. Mas eu gosto de lembrar, irmãos, do Salmo 46 mesmo. Ele fala que nós devemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Ele fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E nesse texto, fica bem claro aqui, que eles tiveram uma grande lição de Jesus.
Eles viram a autoridade de Jesus, né, sobre o mar, sobre a tempestade, sobre os ventos. E uma coisa mais importante, que quando Jesus faz isso, acontece tudo de bom, né? Vem a bonança, a tranquilidade, a calmaria, porque Jesus estava com eles no barco. A gente até lembra daqueles cânticos quando era criança, né? Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus. Só eu que lembro. Segura minha mão, né? E a gente canta, ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. É um canto que a gente aprende desde pequenininho, né? Bom, eu aprendi, né? Não sei vocês. Mas quando a gente aprende e vê, experimenta o poder de Jesus, a gente passa a confiar nesse poder. E o que mais é interessante, que eu creio que eles levaram assim além de ter uma lição de Jesus, eles tiveram ali que aprendendo com Jesus, que eles precisavam desenvolver a sua fé. Não é assim. Jesus estava ali com eles, por que o desespero? Jesus é Deus. Hoje eu posso falar isso, porque hoje eu sei, eu conheço. Mas será que eles conheciam de fato que Jesus era Filho de Deus? Então às vezes a gente se pega assim, né? Meio que desesperado como aqueles discípulos. Eu gosto também de lembrar o texto de Hebreus, se alguém quiser abrir, mas não precisa ler, Hebreus 11:1, que fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E lá no verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que buscam. Esses versos têm que estar na nossa mente, porque a gente vai desenvolver a fé no momento que a gente estiver experimentando, né, essa bonança. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz essa bonança, Ele traz a paz, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele é Senhor. E aí os discípulos ficam maravilhados, né? E começam a dizer uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lá no capítulo 14, vamos pular para lá. Esse texto é um pouquinho diferente, né? E a diferença é que Jesus não vai com eles. Jesus, ouvindo isto, aliás, logo a seguir, verso 22, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Jesus aqui tinha feito umas coisas assim bem interessantes. Ele multiplicou, né? Ele fez com que as pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas se alimentassem com uma pequena quantidade, e aquilo se transforma em muita coisa, e eles ficam ali maravilhados, as multidões ficam maravilhadas, mas mesmo assim, o que acontece é que as pessoas às vezes estão querendo só ver milagres, né? Só ver as coisas acontecerem. E eu fiquei um pouco impressionada, lendo e meditando, que Jesus, ele compeliu, e eu fui procurar o que era o significado dessa palavra. E no texto original diz que ele ordenou que os discípulos fossem e atravessassem o mar. Ele queria ficar sozinho. Jesus estava ali atendendo aquela multidão, dando alimento para o povo, tudo que eles queriam estava acontecendo. Mas eles só queriam isso, né? Receber essas coisas de Jesus. E Jesus também, por ser Deus, sabia, né? Não estava ali como homem, mas Jesus sabia do que ele ia enfrentar mais à frente. E se ele continuasse ali, talvez acontecesse algumas coisas difíceis, né? Politicamente falando, as pessoas queriam que ele se tornasse um rei, talvez houvesse perseguições, e Jesus se retira para orar sozinho. Nós também às vezes precisamos fazer isso. Mas o interessante é que ele coloca os discípulos no barco e manda
que eles embarquem, né, e passem adiante, do outro lado. E ficou ali se despedindo das multidões. E esse texto me chamou a atenção a questão de orar, porque realmente no Novo Testamento, a referência que eu já vi sobre Jesus orando era só aqui e no Getsemane. Não sei se os irmãos observam isso, mas não tem outra referência dele orando sozinho. E por que isso é importante? Porque eu fico imaginando o sofrimento de Jesus, sabendo que as pessoas estavam querendo, porque estavam recebendo bênçãos, querendo ele perto, porque com ele perto não faltava nada. Ele supria, né, as necessidades. E os discípulos gostavam daquele movimento, daquela coisa, né? As pessoas hoje também estão assim, gostam de estar num lugar de movimento, onde acontece cura, milagre. Mas Jesus manda que eles atravessassem para o outro lado. A gente pode até parar para pensar um pouquinho, né? Por que será que Jesus faz isso nesse momento? Porque ele sabe de todas as coisas. E por ele ter ficado ali orando, ele sabia que não era o momento ainda de que aquelas coisas futuras que ele ia passar ainda iam acontecer. Ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Ele vai, e Jesus vai para aquele lugar para orar, e Jesus fica ali, né, as multidões deixam, Jesus se retira. De repente, né, a noite já entrou e começa a anoitecer, e de madrugada, e aqueles discípulos começam a passar de novo pela mesma situação, por uma tempestade. Os ventos começam a bater, né, e eles ali sozinhos, mas naquele momento, né, que diz a palavra no verso 24, que o vento era contrário, na quarta vigília da noite, a gente não sabe em que hora precisa, mas de 3 às 6 da manhã mais ou menos, Jesus foi ter com eles. Mas como? Se Jesus tinha ficado lá para orar e não foi com eles no barco, e agora Jesus vê a situação dos discípulos e vem ao encontro deles. Eu gosto de pensar num texto. Eu vou pedir que o irmão leia bem alto para mim, por favor, de Atos 7:34. Quem achar pode ler. Atos 7, verso 34. Eu me lembrei dessa passagem quando Deus fala isso para Moisés. Lá em Êxodo, Deus fala para ele: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi e eu vim, eu desci ao encontro do povo. E foi a mesma coisa que Jesus fez aqui pelos discípulos. E os discípulos, ali naquela situação, no verso 26, diz que eles, ao verem Jesus vindo ao encontro deles, andando sobre o mar, tem gente que até pensa que sua história é escalachinha, né? Como assim, andando sobre o mar? Né? Como homem, como ele estava andando assim? Mas a Bíblia diz que ele veio andando sobre o mar, e eles ficaram tão assustados, com tanto medo, começaram a falar no fantasma. Já havia esses problemas naquele tempo, né? Superstição, né? As pessoas têm medo até de alma do outro mundo, sei lá como é que tem um monte de coisa, zumbi, né? Eles tinham medo, e eles estavam ali assustados. Aqui diz que eles estavam tomados de medo e gritaram. Verso 26. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. A gente ouviu aqui na hora dos louvores vários cânticos que falam sobre isso. E realmente é isso mesmo que nós precisamos. Lembrar que Deus vê as nossas necessidades, que Deus ouve o nosso clamor, que Deus vem ao encontro da nossa vida em qualquer situação. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas começa a pensar, lá naquela situação, Jesus estava com eles.
Aqui Jesus veio ao encontro deles. Será porque eles não aprendiam nunca a desenvolver a fé? Que situação! Irmãos, nós às vezes também somos assim. Às vezes a gente esquece que Jesus é o Todo-Poderoso, que Ele é o Filho de Deus, que Ele venceu a morte. Ele é o nosso Deus. Às vezes a gente fica como que alienado, alheio a essa verdade. E os discípulos são mais uma vez alertados aqui por Jesus. Não tem que temer. Sou eu. Quantas vezes você já passou dificuldade e lá no teu íntimo o Espírito Santo te fez lembrar, eu estou aqui, eu estou com você, você não está sozinho. Só que eles não lembravam disso, E aí Pedro, naquela você nem que palavra que eu uso para Pedro, sempre foi assim. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu também ande, Olha, para que isso? Mas ele fez isso. E aí, ele anda. Jesus fala, vem. E Pedro, descendo do barco, anda sobre as águas. Esse fato só está aqui registrado em Mateus 8, Mateus 14. Tá, irmãos? Nos outros evangelhos não cita essa passagem, não. Esse relato, não. Mas, o que fala no verso 30? O que acontece aí? Verso 30. Reparando na força do vento. Às vezes a gente começa muito bem, na presença de Deus, e a gente está com aquele gás, aquela fé. Aí os problemas começam a acontecer, a gente começa a reparar nos problemas. A gente se esquece que Deus ainda está no controle, que Deus ainda vai abençoar, que Deus ainda está conosco. E aí a gente começa a reparar nas coisas que estão do nosso lado. E Pedro aqui, eu fico imaginando numa noite, no mar, uma revolta, aquelas ondas altas. Eu também teria medo. Eu acho que é muito difícil não sentir medo. Eu, num passeio de barco, começou um vento forte, porque ia chover, eu já fiquei assustada. Eu fico imaginando eles ali naquela situação, à noite, tudo escuro, vem alguém que diz que é Jesus, andando sobre o mar, e agora Pedro repara que ao redor a coisa estava feia. E o que ele faz? Ele afunda. Às vezes, a gente deixa de confiar no poder de Deus. E é por isso que a gente cai, a gente peca, a gente faz coisas que desagradam o Senhor, porque a gente se esquece que Ele é Deus. Eu tenho certeza que Pedro teve uma grande lição aqui de Jesus, porque ele começa a clamar, Senhor, tem misericórdia de mim e salva. Ele conhece a Jesus. E no verso 31 diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu sei, irmãos, nós somos muito falhos, nós somos muito pequenos, mas a Bíblia diz que a nossa fé precisa ser pelo menos o tamanho de uma mostarda. Deus não quer coisas grandes da gente. Pedro não precisava ter feito isso. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente fica desafiando a nossa vida, os problemas, desafiando as pessoas, achando que a gente é alguma coisa. Nós não somos nada sem Deus. No momento que ele reparou nas ondas, ele afundou. Nós não podemos confiar na nossa força, nós não podemos confiar no que estamos vendo. Hoje, por exemplo, é um dia assim, A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica querendo que aconteça alguma coisa, mas tudo isso está nas mãos do Senhor. É só Ele que tem poder para resolver todas essas dificuldades. E eu
olhei para esse texto e pensei, mais uma vez os discípulos tiveram ali uma grande oportunidade de presenciar o poder de Jesus, Filho de Deus, exercendo ali a autoridade sobre os ventos e sobre as tempestades. Ele sobe no barco com Pedro, cessa o vento, e os que estavam no barco diziam, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, porque a nossa vida, ela está tão agitada, tão imediatista, que às vezes a gente se esquece dessas verdades. A gente quer porque quer fazer as coisas do nosso jeito. Nós não somos Pedro, mas muitas pessoas têm o mesmo temperamento de Pedro, né? E às vezes se decepcionam muito com as coisas, porque passam a olhar o que está ao redor. Quando eu disse o texto de Atos 7:34, eu fiquei pensando como que Deus é completo, Deus é tudo, né? Deus, ele vê todas as coisas, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Eu não sou nada, mas Deus, ele é todas essas coisas. E na sua soberania, ele vê tudo que a gente passa. Às vezes a gente pensa assim, mas isso não, eu não estou preocupado com isso não, isso aqui é muito pequeno, isso aqui eu tenho que resolver. E a gente vai fazendo, tudo errado. Quando a gente vê, a gente está fora da vontade de Deus. Deus vê todas as coisas. E ele também ouve o nosso clamor. O que fala em Jeremias 29, 12? Quem lembra? É um texto muito conhecido. Vamos ler? Jeremias 29, 12. Escarnei, aliás, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Eu sempre falo 13, né? Porque o 13 eu tenho mais decorado. Mas é o 12 mesmo. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. É promessa de Deus, nos ouvir. Mas o que a gente tem que fazer? Se eu não falar, Deus vai ouvir? Deus sabe o que está no meu coração. Mas Ele quer que a gente fale, que a gente clame a Ele, né? Pedro, quando viu uma coisa feia, ele falou, Senhor, me salva. A gente tem que clamar pelo socorro de Deus. Ele também veio ao nosso encontro porque Ele fez coisas por nós. Eu gosto muito do verso de Hebreus 12, 2. Quem quiser abrir, Hebreus 12, verso 2. Diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. É esse Jesus que os discípulos estavam conhecendo. E estavam ali prestando atenção, porque depois eles iam ter que fazer tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. E nós também. Mas isso só é possível se a gente continuar olhando para Jesus. Quando a gente desvia o nosso olhar, a gente cai. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deus, ele vai trazer a calmaria, a paz, não aquela que o mundo oferece. Aquela paz que as pessoas acham que é quando acabar as guerras, aquela paz que é quando a gente tiver dinheiro no bolso, aquela paz quando a gente estiver rico. Não é isso que Jesus fala. Jesus disse que Ele nos dá paz, não como o mundo dá. Jesus, esse que andou sobre o mar e socorreu os discípulos, que ensinou os discípulos a ter fé, depois, sem a presença dele, Ele queria tanto que os discípulos tivessem fé e os discípulos vacilaram mais uma vez. Esse Jesus, Ele está sempre pronto a nos socorrer. Ele vê, Ele ouve, Ele vem ao nosso encontro.
A Bíblia diz que Deus, quando Ele falou para Moisés isso, Ele disse: eu desci para libertar. Jesus também. Ele poderia ter ficado lá, com o Pai, mas Ele veio até a cruz, fez todo aquele sacrifício, em meu lugar e em seu lugar, para que hoje a gente tenha a vida eterna, para que hoje a gente tenha a alegria da salvação, para que hoje a gente creia nesse poder e possa experimentar. Quantas pessoas não conseguem experimentar o poder de Jesus? Porque não creem. Verso de Hebreus 11:6 fala: aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe, e se torna galardoador dos que o buscam. Então, aquele que se aproxima de Deus precisa crer. É essa fé que Deus quer que a gente tenha no seu poder. E tudo que a gente passa, tudo que a gente atravessa, de um lado para o outro, na rua, no mar, qualquer lugar, a gente pode experimentar a presença dele e confiar que ele está conosco, que mesmo quando ele não entrou no barco com os discípulos, ele foi ao encontro deles. É esse Jesus.